Você está ouvindo 18 horas. E vamos continuar falando sobre o assunto agora com o sociólogo e professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento. Muito boa noite, professor. Seja bem-vindo aqui ao programa 18 horas. Então, qual o motivo dessa corrida pelo ouro aqui no Rio Amazonas, né? O que está contribuindo para essa invasão que assusta a todos pela quantidade de balsas? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da rádio. De fato, acho que o primeiro aspecto que pode indicar isso é a ausência do Estado como regulador. Quer dizer, ninguém movimenta 400, 600 balsas no Rio Madeira da forma como movimentaram sem que o Estado tivesse percebido, o Estado nas suas diferentes instâncias. Agora, por outro lado, a gente precisa entender, a população precisa entender que em nenhum lugar do mundo a mineração trouxe desenvolvimento e trouxe melhoria das condições de vida para as pessoas. Uma meia dúzia vai ganhar dinheiro e o restante vai ficar com os efeitos danosos da mineração. Essas empresas, essas balsas, elas não saíram de onde elas estavam porque cada um do meia dúzia de garimpeiros juntou uma meia dúzia de moedas. Isso tem muito dinheiro rodando. Dinheiro que nem são locais, são dinheiros nacionais e estrangeiros investidos nessa aventura. Então, acho que a gente precisa considerar isso. Porque algumas pessoas estão dizendo assim, mas pode ser que tenha trazido emprego. Alguém há de questionar, alguém há de duvidar de que o tráfico de drogas e a exploração sexual de mulheres também gera riqueza e emprego? Mas ninguém quer essas empresas perto de gente. Por que a gente vai querer um negócio que causa dano e que empobrece, vai poluir o rio, vai criar conflitos, né? Tem relatos de pessoas dizendo que, olha, esses caras estão chegando armados, esses caras estão botando medo nos moradores de circunvizinhos. E o poder público, ao contrário de agir com dureza, ele está tergiversando. Quando movimentos sociais vão para a rua, quando os professores vão para a rua, como que o poder público age? Com bomba, com bala, com prisão. E aí você tem um bando de criminosos reconhecido pelo Estado que são criminosos, porque não tem licença. E aí o Estado diz que vai lá conversar, vai lá apurar. Não tem que apurar, tem que expulsar essas pessoas de dentro do Rio Madeira, prender os responsáveis. Para não causar dano. Faltou a ação do Estado aí, não é? Oi? Faltou a ação do Estado, do governo do Estado do Amazonas. O governo do Estado do Amazonas e o governo federal. Certo. Porque veja, o rio é de domínio federal, para que o teu ouvinte saiba. Os rios que cortam 2 ou mais estados ou que passam de um país para o outro é de competência da União, é de área federal. Então parece que... Oi, pode continuar. A não ser que tenham acordos entre os dois órgãos, mas em regra trata... Mas o governo tem ingerência, o governo estadual ele tem ingerência nesse processo? Veja, o governo do estado é quem licencia as explorações nas suas costas, né? E ele tem o poder de polícia. Sim. Se há um crime... Então ele pode resolver. Veja, tem uma balsa explorando de forma ilegal no território do estado do Amazonas. Quem tem que cuidar disso é o governo do estado do Amazonas. Ok. Né? Mas parece que tem uma invasão meio orquestrada nesse processo. Há informações, inclusive, de facções criminosas que estariam financiando os garimpeiros. Isso tem algum fundo de razão? Procede essa informação? Olha, eu tenho extremo cuidado em fazer esse tipo de associação por uma razão muito simples. Eu vou explicar. Se a gente diz que são empresários de ramos ricos que estão financiando, a gente tem uma abordagem, certo? Se a gente diz que é o tráfico, o crime, a gente tem uma outra abordagem. Quando a gente... Imagina você, o cidadão morreu ali na porta da escola, todo mundo no dia seguinte vai fazer um protesto pedindo justiça. Se alguém disser, olha, esse cara morreu porque estava envolvido com tráfico, o protesto se isola no dia seguinte, porque as pessoas têm medo. Então, o que o poder público tem que fazer é usar a sua capacidade de inteligência, Polícia Federal, Polícia IBAMA, ICMBio, a FUNAI, porque tem áreas indígenas ali. Eles têm que entrar com comando e controle e adotar as medidas necessárias com urgência. Porque, do contrário, que eu duvido que possa acontecer, é fazer aquela história do fato consumado. Né? Paciência, já estão lá, não podemos mais fazer o que...
E não pode. O senhor estuda conflitos que interferem diretamente na vida das populações tradicionais, que são os índios e os ribeirinhos. O senhor pode explicar para o nosso ouvinte o que esse tipo de ação pode causar, pode refletir para essa população? Então, o primeiro impacto direto na vida dessas pessoas é que elas ficam vulneráveis a esse poder econômico que está chegando ali, né? Ninguém vai confrontar garimpeiro armado, garimpeiro organizado. Então esses camaradas vão entrar nas tuas terras, vão entrar nos teus territórios, vão explorar as adolescentes e as mulheres dessas áreas através da prostituição. Oh, meu Deus do céu, todo lugar com barulho aqui. Pera um pouquinho. Sem problemas, a gente entende, professor, a gente entende. Vamos lá. Então, é perigoso você... Por exemplo, há 2 dias, os colegas jornalistas de vocês têm me perguntado para indicar nomes de pessoas de lá para falar da situação. Todos os contatos que eu tenho me disseram, professor, eu tô com medo, eu não vou falar porque eu tô com medo. Então, o medo é uma das principais armas que o crime usa para subjugar as populações. Ora, o que o Estado precisa fazer? O Estado precisa estar presente. O Estado precisa mandar suas tropas policiais para demarcar e deixar claro quem é que está no comando, né? Que é o poder público e não o poder criminoso formado de quadrilha, não, com o tráfico, não importa, mas assim, a gente não pode virar uma terra de ninguém. Sem dúvida. E com relação à pandemia aí de Covid-19 que nós ainda estamos vivenciando, como é que fica essa situação aí no caso dessa invasão aí? Complica mais ainda? Prolifera? Veja, todos os números, todos os dados nacionais e internacionais têm demonstrado que o processo de vacinação derrubou significativamente as mortes e as internações. E os números, segundo a Vigilância da Saúde do Amazonas, 90% das pessoas internadas essas 2 últimas semanas eram pessoas que não tomaram vacina. Então, responderam, se você tem essas populações que não tomaram vacina, se esses garimpeiros não tomaram vacina, eles não só estão expostos, mas eles colocam a população em risco. Né? Então, uma das atitudes que o governo pode adotar, independentemente do resultado final da ação, é mobilizar também uma equipe de vigilância sanitária para vacinar quem estiver ali dentro da área e que não tenha sido vacinado, independente de qualquer outro desdobramento, considerando uma pandemia que a gente está enfrentando. Exato, professor, até porque a gente está vendo os números no interior do estado do Amazonas aumentarem, os números de casos da Covid, principalmente o avanço da variante Delta, e justamente por conta da baixa vacinação nos municípios do interior. Mas, professor, para finalizar, na sua opinião, ainda há chances das autoridades reverterem por completo essa invasão, conterem essa invasão? O senhor, como é que o senhor analisa esse conflito no momento, num pé em que está? Olha, veja, esses garimpeiros, eles não têm licença ambiental para explorar a área. Então, eles estão sob ação ilegal. Agora, há uma licença, entre aspas, uma licença política expedida pelo governo federal, pelo governo Bolsonaro, e uma licença política, entre aspas, expedida pelo governo Wilson Lima. Que licença é essa? Quando eles dão de ombros para as questões socioambientais. Quando eles não atuam preventivamente. Veja, quando a primeira balsa chegou em Altazes, eu duvido que o governo do estado não tenha sido informado. Ainda mais em tempos de telefone, de internet, etc. O que o governo do estado... Tem 2 semanas que essas balsas estão ali. Já tem 2 semanas. E outras estão a caminho. Assim como eles têm... corrida do ouro. É impossível o Estado não ter tido nenhuma informação a respeito dessa primeira balsa. Estamos falando aí de mais de 300, 400 e é um dinheiro muito... E é muito dinheiro investido nessa ação, não é, professor? Sim, é isso que eu estou dizendo. Há uma espécie de consenso, uma espécie de licença não dita do governo do estado
E que a sociedade civil precisa cobrar. Nosso papel como sociedade civil é perguntar para o governador Wilson Lima, escuta, nós vamos permitir que, como diz o caboclo, fique tudo esculhambado? Esse tipo de crime aconteça? Tá aí a pergunta, governador. Descaradamente, inclusive. Governador Wilson Lima, está aí a pergunta para o senhor, pode nos responder? Os telefones estão à sua disposição, por favor, responda a gente a essa questão, não é, professor? Exato, exatamente. Bacana. E quanto aos moradores de Altazes e região, eles precisam tomar muito cuidado para não serem seduzidos e serem cooptados com a promessa vã de emprego. Nos últimos 8 anos, mais de 300 trabalhadores foram resgatados em áreas de Minas por trabalho análogo à escravidão. Ou seja, eles foram agenciados, foram trabalhar e não receberam e sofreram sanções por conta disso. Então, assim, a gente quer emprego, as populações têm direito ao trabalho e renda, mas trabalho e renda digna e que garanta o sustento das famílias delas e não que exponha elas e as famílias a riscos e posição socioambiental. Exato. Ok, muitíssimo obrigada pela sua entrevista, pela sua participação conversando com a gente hoje aqui. Por nada, um abraço. Um abraço. Você. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Conversamos com o sociólogo e professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento.